Oi, tudo bem? Mobilidade urbana. O que significa a palavra mobilidade? Quando eu escuto falar de mobilidade, tá? Essa palavra aqui quer dizer de se mover, tá? Então, e no caso aqui, à medida que as cidades, né, crescem, as pessoas precisam se locomover, sair de um lugar para outro, tá? Então, daí essa palavra mobilidade urbana aqui para a gente poder entender, para entrar no contexto. O crescimento das cidades pode acontecer de maneira acelerada, sem que um planejamento, né, possa garantir que todos possam viver em condições adequadas. Um dos principais problemas nos centros urbanos é a mobilidade. Por quê? No caso, nós não temos muito esse problema, mas nas cidades maiores as pessoas têm muito problema para se locomover de casa para o trabalho, do trabalho para casa e para a escola, né? São problemas graves. Igual aqui a gente tem uma imagem, né, que mostra aqui na cidade de São Paulo o deslocamento das pessoas, o congestionamento, a quantidade de veículos, né? As pessoas se demoram muito para chegar aos locais. Então, a mobilidade urbana ela é definida como as formas e os meios em que a população utiliza para se deslocar de um lugar para o outro. O espaço urbano tem vias destinadas à movimentação de pessoas. A ampliação das ruas, das avenidas, o asfalto, então são fatores que contribuem para que as pessoas possam se mover bem. Né? Quanto mais melhores estiverem as rodovias, melhores estiverem a sinalização, o asfalto, mais fácil as pessoas vão se locomover. A quantidade de pessoas e mercadorias que circulam pela cidade também é um fator importante. Né? Nas cidades pequenas, tem poucas vias, como na nossa cidade, pouquinhas ruas. Mas nas cidades maiores, o transporte é muito maior, tem mais carga chegando, saindo, pessoas, então há necessidade de que se tenha uma estrutura para garantir para as pessoas uma mobilidade adequada. Aqui a gente tem uma imagem de uma cidade pequenininha, né? Tipo a nossa, tranquila, sem muito trânsito. Na sequência, que é o que vocês deverão fazer, tá falando de pesquisa, né? Então, assim, a mobilidade é um aspecto importante para as pessoas. Aí pede para você pesquisar, né, a respeito. Então, para descobrir, vai ser necessário você observar algumas situações. Então, fala aqui que durante uma semana. Mas aí você já sabe o que você fez durante a semana, você não precisa ficar observando durante a semana. Então, você vai registrar como que você se desloca, tá? Porque aí quando essa pesquisa aqui não é uma pesquisa que você vai ter que pegar um livro para ver. É uma pesquisa de campo que a gente chama. Porque é uma pesquisa que a gente observa uma atitude, observa alguma coisa que aconteceu para poder relatar. Então aqui a gente tem meios de transporte que a sua família, que vocês utilizaram durante uma semana. Né? Que transporte que é? Usou bicicleta, moto, ônibus, usou carro próprio, foi a pé, né? Tá. Aí agora aqui, quantas vezes que esses meios de transporte são utilizados durante a semana? Então, por exemplo, se você e sua família andam de carro, quantas vezes na semana que vocês utilizam esse transporte? Né? Vocês utilizam esse transporte que 3 vezes por dia, 1 vez por dia, 2 vezes, 1 vez só na semana? Como é que é feito isso aí? Que tempo que vocês levam geralmente para chegar nos locais onde vocês vão? Né? Aqueles lugares costumeiros, né, gente? Não é uma viagem que você fez de vez em quando, que durou 3, 4 horas. Então, que tempo que você leva nesse trajeto que você usa? Igual agora a gente não está mais se deslocando para ir para a escola. Então, você tem que pensar em outros trajetos que você e sua família fez. E que custo que fica esse transporte? Né? Que custo que é? Se você fez viagens de ônibus, que custo que é que isso tem? Se há um transporte próprio, né, vai ter o custo da gasolina, não sei. Você vai pensar, né, analisar com a sua família e colocar, tá? Aqui fala para a gente partilhar os dados com os colegas, né, e se a gente estivesse em sala. Então, como a gente não está, né, vocês vão me enviar. E aqui está dizendo para formar grupo, né? O grupo, se você quiser, né, conversar com seu colega via Zap, você pode. Então, depois você vai pensar, né, agora aqui nas possíveis soluções, tá? Para que a gente possa melhorar o ambiente. Então, para poluição sonora. O que é poluição sonora? É a poluição que tem a ver com barulho, tá? Som. Então, o que a gente pode, né, fazer para poder diminuir a questão do barulho na cidade? Então, por exemplo, uma das soluções seria, por exemplo, usar menos a buzina, né? Que gostam muito de usar. Então, se a gente usa menos a questão de ficar buzinando, então isso aí melhora um pouco o barulho, né? Outra questão que a gente pode pensar é diminuir o uso, né?
diminuir o uso não, né? Diminuir o som do carro, porque muita gente gosta de andar com aquele som barulhento. Então você vai pensar em coisas que tenham a ver com barulho. Poluição visual, né? Aquilo que tem a ver com os olhos, tá? É aquilo que a gente sai e tá cheio de coisas. Até que aqui em Nova União a gente não tem muito esse problema. Mas vamos pensar, tá? Como se houvesse esse problema e colocar de repente com relação a uma outra cidade. O que pode ser feito para diminuir essa questão da poluição visual? Né? Uma das formas, por exemplo, diminuir a quantidade de cartazes, de propaganda, né? Porque isso é que polui, né, visualmente o ambiente. A poluição atmosférica, né? Isso aqui a gente tem, tá? Então, a poluição atmosférica, o que a gente pode fazer para diminuir? A gente pode usar menos o carro, né? Porque o carro polui, então a gente pode andar um pouquinho a pé, de bicicleta, outras questões. O que a gente pode fazer? É não queimar lixo, tá? Que muita gente adora queimar lixo todos os dias. Então, não queimar lixo é uma das formas de você não poluir, tá? E aí você vai pensar em outras aí. E poluição hídrica. Hídrica é água. Então, tem a ver com água? Nós temos um rio aqui, né? E outros rios nas outras localidades. Então, o que a gente pode fazer para poder diminuir a poluição hídrica? Não jogar lixo nos rios. É uma das formas, né? Direcionar o esgoto para outro local que não seja o rio, né? Então, também não jogar esgoto no rio. O que mais que a gente pode fazer para não poluir a questão da água, né? Igual quem gosta de ir para a cachoeira, para essas questões, recolher o lixo, né? Recolher o lixo quando visitar rios e cachoeiras. Por quê? Porque quando você visita um rio, uma cachoeira e você deixa aquele lixo lá, aquilo ali vai descer para a água, mesmo que você não deixe dentro da água, ele vai descer para a água quando vier a chuva, né? Ele vai atrapalhar a vida de animais também, então é uma das formas também que a gente pode fazer. E aqui vem o resumo, né? O que a gente estudou? Que o crescimento das cidades pode ser acompanhado por problemas, né? Que problemas que são esses? Problemas com o meio ambiente, problemas da sociedade, dificuldade com moradia. A vida das cidades gera diferentes tipos de poluição. Poluição da água, poluição do ar, poluição do o som e poluição visual, que é aquela que polui visualmente o ambiente. E estudamos também que a mobilidade urbana é um fator importante para as pessoas que vivem nas grandes cidades, né? Porque tem muito carro e tem excesso de pessoas que precisam circular de um lugar para o outro. Então, assim que concluírem, ou antes de concluir, que tiver alguma dúvida, me encaminha, por favor.